pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui na primeira live, na primeira palestra online de setembro, né? Hoje é dia 2 de setembro. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, ainda não curtiu nossa página no Facebook, entra lá, faça a sua inscrição, é de graça, né, não paga nada. Toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, né, ao vivo ou gravada, né, hoje, no caso, estamos gravados, né, nossa palestra é gravada, você recebe ali uma notificação de que entrou um vídeo novo ou de que estamos ao vivo. Então faça lá a sua inscrição, é bem bacana e vai aumentando aí o número dos nossos amigos, né, pela internet aqui. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente nas noites de segunda e de quinta-feira também. E o nosso site, né, jefasorocaba.com, todas as palestras que já foram ao ar, vocês podem rever no nosso site, né, jefasorocaba.com. Pode saber um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos, né, os nossos trabalhos presenciais que nós retomamos agora, né, saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre a espiritualidade dos animais. Tem bastante coisa lá no nosso site, é só entrar lá, jefasorocaba.com. Na tela aqui para vocês também o número do nosso WhatsApp, também do nosso Telegram, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843, e tem ainda o nosso Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba. Siga a gente lá no Twitter, né? Curta a gente também lá no Instagram. Toda vez que a gente faz uma palestra nova, a gente faz as nossas divulgações lá também. Então, as nossas redes sociais, aí, os nossos canais de comunicação com vocês que estão aí nos assistindo. Antes da gente começar a nossa palestra da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Jefa Sorocaba, vamos fazer a nossa prece de abertura então. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que eles estejam aqui presentes na noite de hoje, envolvendo principalmente com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, nossa companheira Ivani, para que ela possa transmitir o seu conhecimento, as suas informações, e que essas informações sirvam tenham muito proveito para os nossos corações, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível tudo aquilo que formos discutir aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes da gente começar então a nossa palestra online de hoje, lembrando, hoje é gravado, né? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer em relação ao tema, pode mandar para a gente depois, que a gente encaminha aqui para a nossa amiga Ivani, tá bom? Vamos aos nossos recadinhos aqui, rapidamente, antes de começar nosso bate-papo de hoje. As nossas atividades online, né? Lembrando que continuamos com as nossas atividades online, todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras a palestra às 8 horas da noite. Na segunda-feira, a gente está aqui à disposição para fazer o atendimento fraterno online às 7 horas da noite. E na quinta-feira, que é o dia de hoje, as vibrações à distância, principalmente para os animaizinhos, né? É só mandar para a gente aí os dados que estão na tela. Mas como a gente sabe que tem muito tutor também precisando, né? Muito ser humano precisando também de vibrações, a gente também aceita vibrações para os seres humanos também. É só mandar para a gente, né? No caso, o nome do ser humano, o endereço, né? O motivo, né? Pelo qual está pedindo as vibrações. E a gente também faz com muito amor e carinho também nas quintas-feiras. E as nossas atividades presenciais, né? Todo primeiro e terceiro domingo do mês, inclusive domingo agora, né? Dia 5 de setembro, teremos aí o nosso trabalho, né, o nosso terceiro trabalho nessa nossa retomada de atividades presenciais. Mas lembrando, né, que por enquanto, né, como o coronavírus ainda está aí, né, a pandemia ainda não passou, né, deu uma melhorada, mas ainda não passou, então a gente está fazendo por agendamento. Então quem quiser passar no atendimento presencial, entra em contato com a gente pelo nosso site, jefasorocaba.com, e faz o agendamento para poder passar no trabalho presencial, tá? Se não fizer o agendamento, infelizmente não vai ter como passar. E lembrando sempre um recadinho muito importante. Às vezes tem pessoas que querem ir no trabalho e às vezes querem ir com um acompanhante. Se você necessitar realmente de um acompanhante, faz o agendamento também para esse acompanhante, tá? Para a gente ter o número de pessoas certinho, que irão passar no trabalho presencial, tá? Não adianta a pessoa, só vou fazer o agendamento para mim, mas eu vou levar meu pai, minha mãe, meu papagaio, minha irmã, não adianta. Se não fizer o agendamento, infelizmente não vai ter como passar. Então, se alguém realmente precisar de um acompanhante, faz o agendamento também para o acompanhante, para a gente ter aí o número certinho de pessoas
que irão passar no trabalho presencial, tá bom? Isso é uma medida aí de segurança, né? A gente espera que daqui a um tempo isso não seja mais necessário, mas por enquanto, né, a gente ainda precisa tomar alguns cuidados aí para evitar que a pandemia, que o vírus se propague ainda mais, né? Por mais cuidados que a gente tem, infelizmente, às vezes acaba acontecendo algum imprevisto. Então, é muito importante a gente ter essa restrição nesse momento para a gente poder reabrir o nosso centro aí com segurança. Aí as nossas palestras de setembro, né? Estamos começando hoje, né? Primeira palestra do mês de setembro. Teremos aí outras palestras aí nas segundas-feiras, nas quintas-feiras. Segunda-feira a gente vai receber aqui a nossa companheira Celina Sobral, né? Companheira aí de Rádio Boa Nova, também da nossa amiga Ivani. Então, na segunda-feira estaremos aqui com a Celina Sobral e aí as demais palestras do mês de setembro. Aí a lojinha do Jefa, né? O que é essa lojinha do Jefa, né? Que você tem falado, Wilson? No dia do trabalho presencial, nós temos ali na entrada, né, do centro alguns produtos à venda, né? Que servem para manutenção das despesas do centro. Então tem ali aqueles saquinhos de lixo de carro, tem papel de presente, tem ali alguns artesanatos e também os livros com a temática da espiritualidade dos animais, os livros aí do Marcel Benedetti, também de outros autores que também escreveram sobre a espiritualidade dos animais. Tem as obras básicas da doutrina espírita, então quem quiser comprar alguma coisinha vai estar nos ajudando também, de repente vai estar presenteando alguém, né, um presente muito bacana, né, um livro é sempre um presente muito bacana, além, é claro, do conhecimento que a gente adquire. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, a gente agradece de coração, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter aí as nossas despesas em dia, né? Agora que a gente está reabrindo o centro, né? É bem provável que as nossas despesas aumentem um pouquinho, mas faz parte, né? Então a gente agradece de coração todos aqueles que têm nos ajudado, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? Que a gente estava com o centro fechado. Muitas pessoas, né, nos ajudaram financeiramente. Então, gratidão a todos vocês que nos ajudaram aí. E agora, né, com os trabalhos presenciais aí, pessoal que quiser nos conhecer pessoalmente, né, presencialmente, é só entrar lá no nosso site e fazer o agendamento para poder passar no nosso trabalho presencial. Bom, já falei demais, vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, né? Uma convidada que na verdade já é uma companheira nossa aqui das nossas lives, né, das nossas palestras online, minha amiga Ivani Lima, né, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio. Aliás, Ivani, o pessoal outro dia me perguntou, puxa, quando que vai que dia e que horário que vai ao ar o programa dos animais, né? Eu nunca consigo ouvir, né, na rádio, na TV Mundo Maior, aonde que é. Então, antes de mais nada, Ivani, boa noite para você mais uma vez. Seja bem-vinda aqui ao nosso centro, né, o Jefa Sorocaba. Fale para o pessoal um pouquinho, né? Que dia e que horário que vai o programa Nossos Irmãos Animais, que você apresenta com tanto brilhantismo. Por favor. Gente, Wilson já gera. Boa noite, Wilson, tudo bem, menino? Tirando os exageros, né? 90% aí dos exageros do Wilson, mas a gente sempre está aí na quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 14 horas, né? Para quem quiser ouvir pela Rede Boa Nova de Rádio, né? Que para quem quiser ouvir os programas antigos também, e é só entrar no site da radioboanova.com.br, programa Nossos Irmãos Animais, programas gravados, né? Então a gente está lá. E também não estou sozinha, gente. Tem essa companheira excelente, maravilhosa, que a gente põe o tapete vermelho para ela, que é a doutora Ivênia Prada. Então, só de fazer o programa com ela já não precisa falar mais nada, né? Então, a gente está aí nessa luta, Legal. como sempre. Não, isso é um prazer estar de novo aqui com você, viu? Prazer é todo nosso. E com o seu pessoal também. Daqui a pouquinho minha cachorra Paçoca vai subir aqui, né? Que toda vez que eu tô fazendo uma gravação ou tô fazendo ao vivo, ela vem aqui dar o ar da graça, então daqui a pouco ela aparece aqui. Só para ainda sobre o programa. Sei que tem muita gente hoje que só ouve pela internet, né? O pessoal deixa de lado o rádio, né? O bom e velho rádio. Mas para quem está em Sorocaba, né? A Rádio Boa Nova aqui de Sorocaba é no AM 1080. Em São Paulo, né? Na Grande São Paulo, AM 1450. Inclusive, né? Em breve, Vani, a Rádio Boa Nova vai estar também no FM, né? Tá migrando aí para o FM também a Rádio Boa Nova aí de Guarulhos. Aqui em Ah, se Deus Sorocaba, quiser. Moço. aqui em Sorocaba ainda não tem nenhuma previsão, mas aí em São Paulo, pelo menos, em breve vai estar também, né, no FM, né, no FM estendido, né, aí da Grande São Paulo. Mas é claro, pelo site da Rádio Boa Nova, pelo aplicativo, né, do celular, o pessoal pode ouvir tanto o programa ao vivo, como depois também o programa gravado. Então, todas as quartas-feiras, fica o convite aí às 2 horas da tarde, o programa Nossos Irmãos Animais, com a Ivani Lima, com a nossa companheira Ivênia Prada. Aliás, saudade da doutora Ivênia. Né? Já entrei em contato com ela para fazer outras lives com ela, ela não me respondeu, acho que ela tá brava comigo.
Não, brincadeira. Eu Não, sei, menina, ela tá cheia de coisas. Você não tá viajando para lá e para cá, essa mulher não para. não para, A gente né? não acompanha, não, viu? É, se eu chegar na idade dela com a disposição dela, eu já vou estar feliz, né? Mas não sei se eu vou ter esse pique, Nossa, nem não. me fale, Wilson, nem me fale, viu? Pois é. Mas, enfim. Bom, Ivani, Mas, o tema que você escolheu aqui na noite de hoje, né? Acho que é um tema muito propício, né, para muita gente, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Ainda de pandemia, né? Acho que muita gente, perdi a paciência. Né? Se perder a paciência significa que você nunca teve, na verdade, né? Mas assim, controlar, né? Muitas vezes os sentimentos, aquela ansiedade, aquela afobação que a gente tem, respirar um pouquinho, ter contato de 1 até 10, né, como dizia o Chico, né, a água da paciência, o Chico não, o André Luiz, né, quando ele foi para o nosso lar, né, a água da paciência. Mas às vezes é difícil, Ivani, às vezes é difícil manter a paciência para algumas coisas, mas que você teria para nos dizer aqui, que enfoque você gostaria de abordar a paciência? Eu sei que esse tema dá umas 10 palestras, né, umas dez palestras online, mas no dia de hoje especificamente, o que você preparou para a gente, Ivani? olha, Wilson, antes de mais nada, eu confesso que uma das maiores provas que eu tenho que passar e vícios a vencer é a da paciência, viu? Porque eu não tenho muito, sinceramente falando, né? Eu ainda falei numa live que eu fiz também sobre a paciência, que eu falei, eu tenho paciência com o não espírita, com o espírita falando que animal não tem alma até hoje. Olha, eu confesso que eu não tenho a menor paciência, né? Mas, enfim, a gente precisa ter, né? Mas também precisa ter paciência com a gente mesmo. Olha, nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, num mundo onde o mal ainda predomina, né? Num mundo onde os vícios predominam, principalmente o vício da língua, né? Então, assim, nós aos poucos vamos começando a vencer, né, as nossas maiores dificuldades. Mas a gente também tem que olhar para trás e ver que nós já vencemos muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, nós já sabemos dar valor às criaturas de Deus. Podemos não fazer tudo que é imprescindível, né? Mas a gente já aprendeu, pelo menos, a conhecer um pouquinho as criaturas de Deus e dar valor a elas. Eu acredito piamente que o seu público aí são pessoas que amam os animais, que dão valor à natureza, que respeitam de verdade a natureza. Mas tem muitos ainda que não chegaram nesse ponto, né? E não quer dizer também que a gente é tudo isso, não mesmo, que a gente não é. Nós não somos nenhuma beldade, justamente por ainda estar nesse planeta, né? E aí a gente vai aprendendo muita coisa com o Evangelho, e eu trouxe até algumas coisas que estão no Evangelho, porque eu acredito, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele são as leis morais de Cristo, né? É a parte moral da Bíblia, que foi a única que não foi adulterada. E é um modelo, querendo ou não, de conduta para todos nós, para que a gente tenha um caminho. É esse o caminho. Jesus deixou isso para a gente. Mas a gente vai fazendo isso devagar, né? Então, é muito complicado da gente ter paciência com as coisas, Wilson. Mas a gente vai tentando. Eu gosto muito do item, principalmente porque eu preciso muito dele, né? E ele fala assim, tem uma parte do Evangelho no item no capítulo 6 de Perfeitos, a paciência, se eu não me engano. Ele fala assim: o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. Gente, o Espírito está tentando nos levantar, né? Então, quando muitas vezes, né, Wilson, você que realiza o trabalho espiritual com os animais à distância também, a gente também lá no grupo Irmãos Animais, a gente percebe muita coisa assim, né? A gente quer tudo para ontem. Então, a gente faz o tratamento espiritual hoje, mas a gente quer que o bichinho amanhã já esteja completamente bom, né? Então, e a gente se esquece também que precisa da junção do físico com o espírito, né? Precisa de medicamentos físicos como precisa dos medicamentos espirituais, né? É aquela outra mensagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito.
Os animais ainda estão no corpo físico, então precisam de alimento físico, de medicações físicas, né? E o que funciona para a melhora do bichinho, seja ela qual for, é o trabalho em equipe. Mas o trabalho em equipe exige um pouquinho de nós a paciência, né? De esperar o medicamento físico fazer efeito e de esperar, por exemplo, o medicamento espiritual também fazer efeito, né? Não é de uma hora para outra que a gente melhora o nosso físico e melhora o nosso espírito. Então, já o primeiro item da paciência já é por aí. A gente vai conversando, tem muita coisa que a gente tem que vencer, né, que cabe nesse item a paciência. A gente, nós também temos muita dificuldade, né, Wilson, de vencer as nossas próprias dificuldades em relação à dor do outro e à nossa. A dor física mesmo, estou falando, né? Ou a dor moral também. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, porque a gente encara a dor, muitas vezes, como um castigo, e não é. Isso é uma coisa que me fez pensar muito quando eu li essa outra passagem do Evangelho, que ele fala: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com uma dor neste mundo para a glória do céu, no céu. É muito difícil, Wilson, a gente lidar com situações de dor, com situações de separação, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter paciência. Essa é uma das partes que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Nós ainda somos muito materializados, né? Nós ainda não conseguimos ter essa. Nós temos em teoria, mas a gente não consegue ainda ter na prática e essa evolução suficiente de encarar uma separação, por exemplo, como uma coisa totalmente natural, que é natural, ninguém fica para semente. Um dia nossos entes queridos vão, nós também vamos, porque ninguém fica para semente. Mas esse momento é muito difícil, né? E isso é uma coisa que no meio espírita eu não tenho paciência. Quando eu escuto, espírita não sofre, espírita não chora, espírita não, né, tem que dar graças a Deus quando o outro vai embora. Eu falei, eu não sei que espírito é esse, mas eu não dou graças a Deus quando algum ente querido meu vai embora. Nem eu. Mas, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, no meu ponto de vista, isso é falta de caridade, né? Que é, no meu ponto de vista também, repito, tá? Eu, Ivani Lima, penso o seguinte: além de ser falta de caridade, ainda é um desrespeito com a dor do outro. Ao invés de falar isso, tenta consolar, né? Trazendo para ele, para essa pessoa que está sofrendo, por exemplo, o conhecimento, né? As verdades espíritas. Mas não critique o sofrimento e nem diga para a pessoa, graças a Deus, o outro foi embora. Falei, pelo amor de Deus, gente, isso não é falta de caridade. Repito, no meu entendimento da doutrina espírita, que no meu entendimento da doutrina espírita, a maior máxima é fora da caridade não há salvação. E devemos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. De hipótese alguma. Eu acho que eu jogo pela janela aquele que me fala, graças a Deus, o seu cachorro foi embora, né? Gente, brincadeira, eu não sou tão violenta assim, tá? Então, mas, brincadeiras à parte, mas a gente precisa começar a exercitar um pouco mais a caridade. Não é porque nós temos o conhecimento que isso nos dará o direito de impor alguma coisa a alguém ou de criticar o sentimento de alguém, né? Nós não temos esse direito, porque senão já vai tudo por água abaixo o nosso conhecimento, né? Chico jamais fez isso. Jesus, que eu saiba, jamais fez isso. Eu não sei o que você pensa, Wilson, mas essa é realmente a minha opinião. É. E aí, trazendo até para a questão dos animais, Ivani, a gente ouve muito aquela coisa, meu animalzinho morreu e né, algumas pessoas que já têm um pouquinho, né, de conhecimento, de que sabe que é possível, né, que ele volte
a conviver com a gente, né, numa nova roupagem, né, numa nova encarnação. E aí fica naquela, puxa, mas quando será que ele vai vir? Ou será que ele vai vir? Né? Às vezes não tem a paciência necessária, muitas vezes, de esperar o tempo, né, o tempo físico, né, por exemplo, né, de uma gestação de um cachorro, de um gato, né, seja lá o que for, e fica naquela ansiedade, né? Será que vai vir? Será que não vai vir? Né? E às vezes perde a paciência, então eu não vou adotar mais ninguém, então eu não vou ter mais nenhum animal porque eu não quero mais sofrer, né? Não vale mais a pena e aquelas coisas, enfim, aquele discurso que assim, lógico, a gente respeita, né, muitas vezes um discurso às vezes naquela emoção, né, no calor da emoção, né, de ter perdido o animalzinho, mas assim, o que a doutrina espírita principalmente nos traz como informação, e tanto é que tem o codinome, né, de doutrina consoladora, né, ou seja, consola as nossas aflições, né, alivia as nossas dores, né, claro que não vai arrancar a dor do nosso peito, né, por mais que a gente fale aqui algumas coisas, a gente não vai arrancar a dor de ninguém, né, a gente não vai deixar, não vai fazer com que a pessoa deixe de sofrer porque a gente está falando aqui. O que a gente tenta minimamente é trazer um pouquinho de informação através da doutrina espírita para consolar um pouquinho as pessoas e, principalmente, proporcionar a ela, as pessoas, ter a possibilidade de raciocinar a respeito disso, né? Exercer a fé raciocinada que o Kardec nos trouxe. Mas assim, para essas pessoas, Ivani, que estão aí nessa ânsia, né, de esperando, né, um possível retorno do seu animalzinho, né, qual é a dose de paciência que essas pessoas têm que ter e de alguma forma que a gente pode levar um pouquinho de informação para que elas tenham pelo menos um pouquinho de calma, de tranquilidade e saber, olha, isso pode acontecer. Isso não é uma certeza, mas pode acontecer. E se acontecer, né, de que forma que as pessoas vão, né, vislumbrar aquele momento, né, daquele reencontro. Né? Esses dias eu estava vendo, tô lendo aqui esse livrinho do Marcel Benedetti, que inclusive estou preparando um material aqui para as nossas lives do Jeff, não sei se dá para todo mundo ver aqui, chama Animais, Tudo que Você Precisa Saber. É um livrinho bem fininho do Marcel, né? Na verdade é um compilado, né, de alguns livros dele, né? É um livro de perguntas e respostas. E numa das primeiras perguntas aqui tem aquela passagem do Chico, né, que o Dom Pedrito voltou para ele 5 vezes, que o Chico ficou, né, em depressão porque o Dom Pedrito morreu. Né? Aliás, eu não mudei a câmera aqui, não deu para o pessoal ver, essa câmera aqui. Né? É Animais, Tudo que Você Precisa Saber. Eu nem sei se tem à venda ainda, esses dias eu entrei no site da Mundo Maior, não sei se tem à venda ainda. Mas é um livro bem bacana, um livro bem fininho, né, um compilado aí do Marcel. Mas numa das questões aqui, o Marcel traz essa informação, né, de que o Chico também sofreu. Né, o Chico também teve depressão, mas ele, com toda a amorosidade que ele tinha, e principalmente o merecimento que ele tinha, né, o Dom Pedrito voltou para ele, né, num dia qualquer, ele andando pela rua, o Emmanuel vira para ele e fala, olha, esse cachorrinho aí que está te seguindo é o Dom Pedrito que está voltando para você. E aí ele contou para os demais amigos que era a 5ª vez que ele estava voltando. Ou seja, o Chico teve paciência para esperar, mas a gente não tem tanta paciência assim, né, Ivani? Não, e é uma coisa. Olha, Wilson, é muito difícil julgar, né? Mas nós temos que entender uma coisa. Como espíritas, né? Falando como espíritas. Primeiro, cada animalzinho tem a sua evolução, né? Se ele for útil no plano espiritual, ele vai ficar um pouco mais de tempo, é evidente. Se não for, pode reencarnar. Se vai reencarnar conosco, depende da orientação do plano espiritual, da decisão do plano espiritual, né? Desses espíritos que cuidam dos animais, que sabem o que é melhor para eles, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse animalzinho que nós temos nesta vida e que se foi, não é o nosso único animal. Provavelmente nós já tivemos outros em outras encarnações. Pode ser que esse outro que nós tivemos em outra encarnação esteja preparado para vir para nós nessa. E aí a gente fica muito fixado nesse que se foi e perde a oportunidade de rever um outro grande amigo, né? Então, assim, se tem, esse também é o meu ponto de vista, se tem disponibilidade em todos os sentidos, financeiro, moral, né, para acolher outro animalzinho, não perca essa oportunidade de doar amor, né?
Então, porque a gente não sabe se aquele que está conosco vai voltar. Então, essa nossa impaciência de querer tudo no nosso tempo, da maneira que nós achamos que é certa, né? Pode não ser a maneira correta, né? E essa forma muito intempestiva que a gente tem de levar a vida nos prejudica e prejudica aqueles que estão à sua volta, inclusive os animais. Então, que a gente possa entender, pelo menos da parte espiritual, que nós não perdemos ninguém, nós nos separamos somente momentaneamente dos nossos entes queridos, sejam eles humanos ou animais, que esse amor, mesmo que esse animalzinho não volte para nós mais nessa encarnação, um dia nós vamos reencontrar com ele novamente, né? Então, é ter essa paciência e esse respeito à espiritualidade amiga, que eles sabem o que é melhor. E Deus sabe o que é melhor para nós também, né? Então, assim, eu, na questão do Chico Xavier, se eu fosse cachorro, eu ia querer voltar para ele toda hora, realmente, viu? Porque você já imaginou ser um animal do Chico Xavier, com aquela vibração magnífica, né? E ele tinha, né, como eu já falei uma vez falando sobre o Chico Xavier numa live, ele tinha esse poder de se fazer entender pelos animais, como a história do gato, que falava, ele não queria fazer eutanásia no gato, falava, não volte mais aqui, porque senão vão te pegar. Uma hora a gente comenta, a gente pode até combinar, Wilson, de falar somente sobre o Chico, porque tem histórias extremamente interessantes. Então, quem é que não. Olha, se tivesse metempsicose, que é o retorno do humano para o animal, que não existe, tá, gente? Mas se existisse, eu ia pedir para ser um animalzinho na casa do Chico. Eu Porque também. deve ser maravilhoso esse animal dele, né? Até com as formigas ele conversava, né? E até com as formigas ele tinha paciência, né? De chegar para elas e falar, olha, não fica aqui na roseira, né? Porque está estragando a roseira. Se vocês não saírem até amanhã, a gente vai ter que tomar providências, né? Aí ele até fala depois que teve uma subversiva, né? Que ficou lá ainda, né? Então, Exatamente. até com as formigas Então, ele tinha paciência. Então imagine com os outros animais e com os outros seres humanos, né, Ivani? não, exato. E assim, e o Chico, você quer mais paciência do que demonstrou a vida inteira com a ignorância das pessoas sobre a mediunidade dele, com a ignorância das pessoas com o espiritismo, ele sendo atacado o tempo inteiro, né? E ele jamais se deixou envolver por isso. Então, assim, e teve a paciência, e ele viveu bastante, né, para o nosso padrão aqui. 94 anos é muito tempo, né? Então, assim, para o nosso padrão, né, falando português, claro. Então, essa questão, Wilson, da paciência, ela não é uma questão fácil da gente ter, não é uma questão fácil da gente vivenciar, mas é um exercício e tanto, né? A gente, geralmente, a gente não tem paciência de esperar o tempo programado por Deus, que é tomar atitude antes de qualquer coisa, e acaba depois se arrependendo, né? A gente não tem, nós não temos paciência, né, de esperar. Nós pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, a ajuda, mas não temos a paciência de esperar a resposta, que não vem na hora que a gente quer, vem na hora que a gente precisa, né? E nós não temos a paciência de esperar, né? Aí, não, Deus não está me ouvindo, vai lá e atropela tudo e acaba metendo os pés pelas mãos e causando um sofrimento ainda maior para nós mesmos, né? Então, assim, é muito difícil, né? Eu costumo dizer que a gente não tem, o que fala numa outra mensagem, a coragem da fé, né? De realmente ter esse sentimento, a coragem de esperar, a coragem de ter a paciência, a coragem de acreditar no poder da espiritualidade, no poder de Deus. A gente acredita, mas meio que desconfiando, porque a gente acredita, mas quer tomar atitude antes, né? A gente não espera. Repito, a gente não espera, né? Então, é muito complicado. Mas também
ter paciência com a gente mesmo, porque faz parte da condição humana. Faz parte da nossa condição humana sermos assim, né? Esse furacão ambulante que muitas vezes a gente se transforma, né? De querer resolver tudo para ontem, atropela tudo, atropela todos, e a gente acaba realmente complicando as coisas, e aí sim vai ter que ter paciência de esperar para ter que começar tudo de novo, porque a gente atropela tudo, faz tudo errado, e aí tem que começar novamente, né? Então, assim, no item A Coragem da Fé do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas ela jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera, dizem os Espíritos, serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, assim, desculpa, eu falei do Evangelho, mas é do Bezerra de Menezes, me perdoe, gente, é do Bezerra de Menezes, esse texto. Então, a gente acaba atropelando tudo, a gente demonstra falta de perseverança, falta de confiança, falta de fé, né? A gente demonstra muita impaciência. E aí, o que que acontece? A gente se estrepa, porque acaba atropelando, repito, atropelando tudo e temos que começar tudo de novo, né? É como aquela criança, eu costumo dizer, Wilson, que nós ainda somos crianças espirituais, né? Que a gente tá, a criança quando começa a andar, ela vai, daqui a pouco empolga e quando vê já rola depois, né? Porque vai depressa demais. A gente é assim e acaba se machucando, né? Então, por quê? Porque a criança muitas vezes não escuta a mãe, vai devagar, vai com calma, né? Está muito afobado, a gente não escuta. Mas é aquela velha história, é criança e é natural que isso aconteça. Mas a criança também aprende. E nós vamos aprendendo pouco a pouco, a gente vai, pouco a pouco, vencendo essas nossas dificuldades e pensar que já foi pior, né? E pensar que já foi pior. Hoje a gente ainda está bem, né? A gente está caminhando para frente, mas já foi pior, porque senão a gente não estaria aqui na Terra, já estaria em Júpiter, não isso? Pois é. Essa paciência que você citou aí de uma mãe para com o filho, é, como é que a gente pode traduzir isso, se é que a gente tem condições, né? Como é que a gente pode traduzir isso, Ivani, em relação, por exemplo, aos nossos amigos espirituais? Porque eu fico imaginando, não sei se você, não sei se você gostava da escolinha do professor Raimundo, a escolinha velha, que Sim, tinha sim. aquele personagem, o personagem do Saraiva, que não tinha paciência para nada. Eu não lembro se era da escolinha ou se era de algum quadro do Chico Anísio. Agora, acho que era um quadro do Chico Anísio. Eu fico imaginando, será que existem mentores espirituais, estilo Saraiva? Por exemplo, o mentor está lá, vê o seu tutelado fazendo um monte de besteira. Será que ele falou, puxa vida, mas eu já falei tantas vezes, eu já aconselhei, quando ele está dormindo, eu já tentei falar com ele, ele faz tudo errado, mas não é possível. Ah, perdi a paciência. Será que com eles também acontece esse tipo de coisa? Será que eles também perdem a paciência com a gente? Ou será que eles já estão num nível muito acima que eles veem tudo isso e falam, não, deixa pra lá, são crianças, como você falou, são crianças espirituais, né? Mas será que no meio não deve ter nenhum Saraiva no meio que olha aquilo lá e fala, não é possível, mas de novo, eu já falei, eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas o sujeito não consegue fazer diferente, não consegue se melhorar, desse jeito não dá. Olha, eu acho que tem sim, deve ser meu anjo da guarda, viu, Wilson? Que deve falar, meu Deus, de novo, eu já falei tanto, né? Mas, com certeza. Porque, Wilson, você já imaginou se os espíritos agissem conosco como nós agimos com as pessoas? Com essa falta de paciência, com essa intolerância, com essa falta de indulgência, né, com esse excesso de julgamentos, né, com esse excesso de pseudo-sabedoria, né, que a gente acha que tem, não tem coisa nenhuma. E você já imaginou se eles agissem conosco como a gente age com as pessoas? A gente estava frito, né? Falando português, claro, porque, com certeza, o plano espiritual, gente, eles jamais desistem de nós.
porque eles sabem que nós somos crianças espirituais, essa é a verdade. E que a gente é teimosa pra caramba ainda, né? Nós somos muito teimosos, nós somos turrões. Mas quem é o pior prejudicado nisso tudo, né? É como vem eu imagino uma cena assim, Wilson. Aí o espírito vê, tem duas portas, ele fala: olha, vai pela porta da direita que vai ser melhor. Aí a gente fala assim: ah, você não manda em mim, eu vou para onde eu quero. E aí a gente vai pela esquerda, abre a porta e cai no buraco, porque aquela porta é falsa, né? Aí eu imagino a cena do espírito: olha, eu te avisei, mas você foi teimosa e não ouviu. Mas vamos lá, eu vou te ajudar. E aí ele vai lá e pega a mão da gente, faz a gente subir novamente. Eu imagino uma cena espiritual assim. Gente, desculpa o exemplo grotesco aqui que eu dei, mas é mais ou menos assim que eu me sinto, É, mas deve ser né? mais ou menos isso mesmo, viu, Vânia? Deve ser isso também, viu? Mas assim que eu imagino isso. Eu acho que também, às vezes, esse exemplo também fica mais fácil para as pessoas entenderem. Isso é a bondade da espiritualidade, a bondade dos nossos entes queridos, dos nossos guias, dos nossos mentores, né? Do nosso anjo da guarda, que muitas vezes a gente esquece, mas o nosso anjo da guarda, gente, ele pede para estar conosco durante uma encarnação inteira, somente para cuidar de nós. Ele é específico para cada um de nós. E a gente esquece de agradecer a Ele pela proteção que a gente tem, que a gente nem imagina que tem muitas vezes, né? Para quem vive em São Paulo sabe disso, que a gente corre perigo a todo momento, vamos dizer assim, e a gente não é assaltado, não bate o carro, não acontece nada, né? Pelos nossos bichinhos com saúde, e mesmo quando eles vão embora, mas eles vão embora, né? Na, geralmente da melhor forma possível, né? Passando todo o limite, eles vivem o máximo e permitem que esses animaizinhos fiquem conosco o máximo de tempo. Mas chega uma hora que a vontade de Deus tem que prevalecer, né? E não só isso, chega uma hora que a vontade do próprio animalzinho tem que prevalecer, porque o corpinho cansa e eles têm que ir embora. Mas a gente não pode esquecer que a morte é do corpo e não do espírito, né? Mas muitas vezes, a gente se esquece desses ensinamentos. Então, por isso que eu falo, Wilson, que nós somos muito parecidos com crianças mesmo. E somos, espiritualmente falando, no meu ponto de vista, porque a gente ainda tem essa teimosia perene, né, de ser do contra, né? Eu imagino, sabe aquela pessoa crica, que tudo que você fala ela é do contra? Assim somos nós, seres humanos, né? A espiritualidade aqui falando, intuindo o tempo todo, não, você tem que ser um pouco melhor, não vai por esse caminho, porque você aí não vai dar certo. Mas não, aí a gente pega e vai por outro caminho. A gente sabe o que é certo na realidade. Nós sabemos o caminho certo, né? Que é o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da solidariedade, que é o caminho da paciência, né? Que é o caminho da tolerância, da indulgência, né? É o caminho que a gente é difícil pelos nossos padrões de seres humanos. Mas não é difícil para a espiritualidade. E se a gente quer encontrar realmente a felicidade, não há outra maneira. É esse o caminho. Mas a gente é teimoso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Porque a sociedade exige isso, entre aspas, né? Por exemplo, hoje em dia, ser bom, né? Ser solidário virou um defeito. Ser uma pessoa amorosa virou uma coisa meio estranha. Então, desculpem. Mas não é, não tem que ser assim, gente. Talvez a gente seja um pouco diferente do normal, entre aspas, da sociedade, mas eu garanto que o sentimento de paz que a gente vai sem ter em seguir esse caminho vai ser muito melhor. Porque será que quem não vai por esse caminho é feliz? Duvido muito, né? Então, assim, é ter essa paciência, né, da gente inclusive para escutar. A gente não tem paciência para ouvir.
A gente não tem paciência para ouvir um amigo que está com problema. A gente não tem paciência para ouvir um espírito que possa estar com problema, por exemplo, numa sessão mediúnica. Ele começa a falar o problema dele, você fala: olha, você está com problema, então vai baixar no outro centro, que aqui a gente não tem tempo. Eu já cansei de ouvir isso, até com o espírito, Wilson. Acredite se quiser. Gente, isso é falta de caridade, né? Não ter paciência de ouvir a espiritualidade amiga, né? Não, ninguém é assim hoje em dia. Então, eu não vou ouvir você que está falando para eu ir para outro caminho. Gente, quem se estrepa nisso tudo somos nós, né? Então, assim, eu acho que a paciência é uma palavra que engloba muita coisa, Wilson. Muita, muita coisa. Por isso que você até brincou no começo que dá para muitas lives. Realmente dá. Porque a gente, na verdade, inclusive até no final, eu falei com o Wilson, de colocar um texto da Cora Coralina, que é um texto chamado Saber Viver, que eu não me lembro se já falei dele aqui, mas é um texto lindíssimo, que a gente não sabe viver, Wilson. A gente atropela tudo, né? Esse é o negócio. Você quer mais paciência do que os animais têm conosco? Que eles esperam a gente o dia inteiro chegar em casa. Muitas Exatamente. vezes, agora na pandemia melhorou bastante, né? Mas muitas vezes eles esperam a gente o dia inteiro chegar em casa. Eles E têm. esperam e atendem a gente com alegria, Sim. né? Eles exercitam a paciência, né? Muito mais do que nós, né? Acho que essa pandemia, acho que principalmente para quem ficou mais em casa, né? Para quem, né, teve que realmente, né, ficar em casa, né? Eu, por exemplo, né, por conta do meu trabalho, acabei saindo para trabalhar, né? Não tinha jeito, né? Tinha que sair. Mas para quem ficou em casa, trabalhando em casa, né? Pôde observar muito bem esse comportamento dos animais, né? O quanto eles são amorosos, né? No sentido de eles estão ali, eles acordam, né? Às vezes eles vão te acordar, né? No meu caso, por exemplo, agora esses dias eu tô de férias, né? O meu cachorrinho vai lá, chega às 6 horas, 6 e pouco da manhã, que já passou do horário, né? Que eu tenho que levantar. Ele vai lá na porta do meu quarto e fica lá choramingando, né? Tipo, ô, você não vai levantar não? E ele fica lá um tempão, né? Eu fico lá me espreguiçando, falo, não, daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu levanto. Ele fica lá, né? Com toda a paciência do mundo, esperando eu levantar, né? Para poder receber um carinho, para poder dar o carinho dele, para poder ir lá fora fazer o xixizinho dele. Às vezes ele não tem tanta o chorão, né, que fica tá bem aqui atrás de mim aqui. Às vezes ele não tem tanta paciência e faz xixi na cozinha mesmo. Mas de uma forma geral, os animais são muito pacientes, né? E pegando esse gancho também dos animais, Ivani, é, acho que você, assim como eu, quando a gente vê pessoas ainda falando, né, em maus tratos de animais, né, por exemplo, aqui em Sorocaba, né, até pouco tempo, estava se discutindo na Câmara dos Vereadores a volta de rodeios. Enfim, né, em pleno século XXI, né, com tantas coisas, né, acontecendo, né, e as pessoas ainda achando que rodeio é uma diversão, que você pode fazer esse tipo de coisa, em nome, né, da cultura da cidade, em nome do poder econômico, né, das questões econômicas, né, as pessoas às vezes colocam essas situações, né, essa barbárie, né, na frente de outras, né. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, Ivani, volta de rodeios, né, as pessoas ainda, né, não se preocupando com o meio ambiente, ainda não enxergando que devastar florestas, né, para criar gado, para você consumir carne, para você piorar a situação enfim, uma série de coisas, né? Um simples comer carne, né, como a gente diz, gera uma série de malefícios, né, para o nosso meio ambiente, para o mundo em que a gente vive. Às vezes, eu particularmente, às vezes fico um pouco sem paciência quando eu vejo isso. Como é que pode as Eu pessoas também. ainda não entenderem que as coisas só vão melhorar quando a gente mudar o nosso foco, quando a gente mudar a nossa forma de pensar? A Terra só vai se transformar num mundo de regeneração quando as pessoas, de uma forma geral, começarem a fazer algo diferente. Se ficar do jeito que está, não vai mudar nunca. Vai vir outras pandemias, virão outras pandemias, talvez até piores, né, infelizmente, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas tenham o devido entendimento. Eu confesso que às vezes fico um pouco sem paciência com isso, Ivani. Mas como é que a gente pode controlar um pouquinho da melhor maneira possível? Eu sei que você também não tem tanta paciência, talvez tenha até menos do que eu, mas como é que a gente pode controlar um pouco isso, Ivani? A gente ouve tanto no meio espírito, não, vamos orar para as pessoas. Tá, mas às vezes a oração, a gente não consegue fazer oração por pessoas que a gente sabe que não vão entender e que não vão compreender esse tipo de coisa.
Mas como é que a gente tem que fazer, Ivani? Como é que a gente exercita isso no dia a dia, Ivani? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajude, Ivani. Olha, Wilson, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, viu? Porque eu não tenho paciência. Eu acho que até olha, para mim, Wilson, até a parte de alimentação a gente compreende, mas diversão à custa do sofrimento dos animais, isso é inadmissível, né? Então, assim, o que já está acontecendo, né, da gente, essas manifestações, por exemplo, o que a gente pode fazer para amenizar um pouco, participar dessas manifestações que vêm até por e-mail, pedidos de assinaturas para que se acabe com isso. E por que que isso? Eu tenho uma teoria do porquê que isso está acontecendo, sabe, Wilson? Que parece que a gente está regredindo, parece que está uma vibração de ódio muito grande no ar, né? E nós, seres humanos, estamos nos deixando levar por ela. E a gente não pode, né? Por quê? Por exemplo, a gente vê situações assim tão do dia a dia, mas que prejudicam tanto espiritualmente, como, por exemplo, é, tem árvores aqui onde eu moro, né? Mas aí a árvore, somente no inverno, começa a cair folha e espalha pela rua. Em outros lugares do mundo, eles sequer varrem, porque acham bonito isso. Mas aqui, acabam falando o quê? Que está sujando a calçada. E aí, o que que faz? Em vez de varrer a rua, não, quer arrancar a árvore, né? Uma situação mais fácil. Arranca a árvore como se acabasse o problema. Só que daí, esquece de uma questão fundamental. Se muitos pensam assim, aí o que acontece? Cada árvore arrancada, menos tempo de oxigênio, menos oxigênio nós vamos ter. Porque isso, pelo menos, eu aprendi no primário, processo da fotossíntese. A árvore absorve o gás carbônico e libera oxigênio. Se não tem árvore, fica mais gás carbônico. Aí, essa mesma pessoa que vai lá na prefeitura pedindo para arrancar a árvore saudável e que dá um perfume maravilhoso à noite, essa mesma pessoa reclama que não consegue respirar, né? Reclama que o ar está pesado, reclama que está cheio de fumaça do ar das queimadas. Aqui em São Paulo, todo mundo está sabendo o que aconteceu em Barueri, né, por causa de um balão, né, o estrago que foi feito, né, e a gente vê essas fuligens todas no ar. Então, veja bem, o que a gente pode fazer é dificílimo, Wilson, manter a paciência com isso. Mas a gente pode fazer a nossa parte, arranca uma árvore, vai lá, planta outra. Isso não é difícil de fazer, né? Pedir, rezar, realmente, também, né? E participar, né? Como dizia o Chico, né? A gente participar de causas, né? A favor do planeta, a favor da nossa fauna e da nossa flora. Não tem outra maneira. E confiar na bondade dos espíritos, que não tem outra maneira, Wilson, infelizmente. Aí é um momento que a gente vai ter que ter paciência de fazer a nossa parte e esperar a definição da parte do plano espiritual superior. Porque uma hora, né, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, assim como aconteceu, não precisava ser assim. Isso faz parte da nossa. Por isso que eu falei no começo, nós seres humanos. O que aconteceu na Alemanha? Precisou que a Alemanha fosse completamente destruída para que a Alemanha pudesse dar valor à vida na época da guerra, né? Que a Alemanha foi completamente destruída. Então, hoje elas dão valor, mas precisava chegar a esse ponto, né? Que a gente não precise chegar nesse ponto de ter a coisa totalmente destruída para se dar valor ao amor, se dar valor aos animais, se dar valor aos vegetais. Porque eu vi uma propaganda, eu não me lembro se foi na Eurochannel, há alguns anos atrás. Eu não sei se ainda passa, mas na propaganda dizia assim, que a natureza se regenera porque faz parte de Deus, mas nós não vamos conseguir nos regenerar, né? Então, é isso que a gente tem que, então, procurar mudar
Eu acredito muito, Wilson, no poder da vibração e da sintonia. Então, que a gente possa mudar a nossa sintonia, ter um pouco mais de paciência com as coisas, começar a doar um pouco mais, coisas que não, que aparentemente são simples, mas não são, e que podem mudar toda a sintonia, e, consequentemente, se cada um fizer a sua parte, pode mudar a sintonia do planeta, que são atitudes como tolerância, respeito, amor ao próximo, né? Demonstrar esses sentimentos, porque a gente fica todo cheio de pudores, né? Não, não posso, isso daí é muito, né? A gente não demonstra nada, né? E aí passa a impressão que a gente não sente também, porque a gente chega desses pudores ridículos, né? Que a gente possa demonstrar um pouco mais os nossos bons sentimentos, porque na hora de estourar, todo mundo acha lindo, né? Mas na hora de demonstrar um pouco de amor, fica cheio de pudores. Vamos inverter isso. É a minha opinião, tá, gente? Eu repito, é a minha opinião, né? Que por tudo que eu estudei, não é só a minha opinião, é baseado em tudo que eu estudei, baseado em várias situações, em sessões mediúnicas de espíritos necessitados e baseado também na vivência, né, com pessoas que são assim. Os exemplos que a gente tem, como Kardec, Chico Xavier, Francisco de Assis, tantos que a gente tem que demonstraram tanto amor, e eu duvido muito que essas pessoas tenham se arrependido, mesmo recebido tantas críticas como receberam. Então, que a gente possa inverter essa situação fluídica tão ruim que nós estamos vivendo nesse momento, começando pela gente mesmo. Isso a gente pode fazer, Wilson. Por isso que eu acho que é juntando isso com as orações, juntando com a nossa mudança, né, de começar a exteriorizar o bem, né? Então, eu não lembro se foi Einstein, quem foi que falou que o que mais incomodava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu ainda vou saber onde está isso. Eu lembro o milagre, mas não lembro o santo, né? Eu Mas também é já ouvi isso. verdade. Também já ouvi essa frase, não sei se é do Einstein, mas é realmente isso, Ivani. Exato. E o que Então, você que a gente possa inverter isso, né, Wilson? Inverter essa questão fluídica, né? Sem medo, sem constrangimentos, né? Sem pudores ridículos, né? De demonstrar amor às pessoas. Se o outro criticar, é o problema dele, né? Imagina, eu acho que deve ser muito difícil uma pessoa que vive pensando somente no mal, né? Uma pessoa que fica criticando os bons sentimentos, criticando. Deve ser muito difícil viver dessa forma. Então, tenha pena, né? Quem sabe ele não aprende com você. Esse é o meu ponto de vista, gente, né? De que a nossa mudança vai causar uma mudança fluídica. E isso vai começar a se espalhar, se espalhar, se espalhar, até a hora que isso muda. Viver no ódio e no ressentimento jamais levou a gente a algum lugar, né? Exato. Não sei se respondi a sua pergunta. Eu vou tentar ser mais paciente com as coisas, mas realmente, o que a Ivani falou, acho que faz todo sentido, inclusive está na oração de São Francisco, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. O exemplo, muitas vezes, vale muito mais do que palavras. Não adianta a gente ficar aqui falando a noite inteira. Se, por exemplo, não Sim, adianta a gente sair daqui agora e encerrar a nossa live e eu não conseguir não colocar nada do que a gente conversou aqui em prática, você não colocar nada do que a gente conversou aqui em prática, as pessoas que estão nos assistindo também, de alguma forma, puxa, enquanto eu estou lá assistindo, enquanto eu estou no centro, ou enquanto eu estou assistindo a palestra online, puxa, legal, consigo entender, mas depois que encerra, né, é só pegar a primeira fechada no trânsito, que a pessoa esquece tudo aquilo que ela aprendeu, esquece tudo aquilo que ela já leu. Então, os exemplos, muitas vezes, eles são muito mais úteis para nós mesmos do que qualquer palavra, do que qualquer livro. Então, se você que está nos assistindo agora, né, puxa, vou tentar ser mais paciente, ok. Quer realmente testar se você é paciente? Pega o carro e vá no primeiro semáforo. Fique 5 segundos parado assim que o semáforo abrir. Se você não conseguir levar uma buzinada de um carro que está atrás e você não se você ficar
totalmente zen, ok, você passou no teste. Se você levar uma fechada no trânsito e você não falar absolutamente nada, ou não pensar absolutamente nada, ok, você passou no teste. Mas a gente sabe que nem sempre é tão simples assim, né? A gente brinca, né? Mas às vezes não é no dia a dia, né? Da correria do dia a dia, a gente sabe que não é bem assim. O Mas importante, Wilson, não é conseguir, é pelo menos pelo tentar. menos tentar. E Esse é o importante, para nós né? tentarmos, né? Para nós exercitarmos isso, nada melhor do que a gente se instruir, né? Ler bons livros, né? Assistir boas palestras, né? Tem aí a Rádio Boa Nova, né? Não só o programa da Ivani, mas outros programas também que nos trazem tantas informações, tanto conhecimento para a gente exercitar, para a gente colocar em prática, porque aí a gente vai criando, né? Como a Ivani falou, a gente vai criando uma atmosfera ao nosso redor, inclusive ao redor de nós mesmos, né? Porque se a gente não estiver bem, não adianta nada a gente querer salvar o mundo. E aí, aos poucos, as coisas vão fluindo, aos poucos a gente vai readquirindo, né, encontrando a paciência que a gente perdeu. Né? Porque se a gente brinca, né, se a gente falar, se eu perdi a paciência porque eu não tive, então vamos procurá-la, vamos procurar achar essa paciência dentro de cada um de nós. Porque todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Todos nós somos, como disse, né, Jesus, somos deuses, entre aspas. Podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, mas a gente não faz, a gente nem tenta. Lógico que a gente está anos-luz de Jesus, não tem nem comparação. Mas a gente nem tenta fazer pelo menos um pouquinho daquilo que ele ensinou, dos exemplos que ele nos deixou. Então, se a gente ficar nesse marasmo, achando que os outros vão mudar, que os outros tenham paciência e eu não, aí vai ficar difícil, né? Aí as coisas não vão mudar mesmo, e aí a gente vai demorar mais alguns séculos aqui, de encarnação em encarnação, até que a gente realmente entenda, e um dia, né, vem um amigo espiritual e fala, olha, agora você entendeu? Agora você conseguiu captar a mensagem, sabe o guru? Ou ainda não? Né? Ainda não, né? Tá certo. Infelizmente ainda não, né, Ivani? Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, Ivani, sempre muito agradável, né, a gente bater esse papo aqui. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E como você prometeu, e eu confesso que eu não conheço essa poesia aí da Cora Coralina, você pode já fazer a prece de encerramento e já emendar também junto com essa poesia que eu tenho certeza que é belíssima. Eu captei a vossa mensagem, meu amado guru, porque eu ia falar exatamente isso. Antes de mais nada, Wilson, foi um prazer. É um prazer estar com você, é um prazer estar com a Vanessa, seus pais, todo esse pessoalzinho aí do Jefferson Sorocaba, que são tão carinhosos, são tão gentis, né? Então, esse sim, né, que eu mando um grande beijo com todo o meu amor aí, que possa, pelo menos depois dessa nosso bate-papo aqui, melhorar um pouquinho, né? Todos nós melhorarmos um pouquinho. A Cora Coralina se chama Saber Viver. E ela fala assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós. Só sei que nada faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Basta ser silêncio que respeita, palavra que conforta, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que Deus abençoe a todos nós, né, Wilson? Que Deus abençoe a todos os nossos animaizinhos, aos nossos entes queridos, que todos possam receber nesse momento o nosso amor, a nossa gratidão. E a nossa gratidão maior a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis e sua equipe, que sempre nos ajudam a trilhar o melhor caminho. Que possamos ser amanhã melhores do que hoje, que possamos demonstrar um pouco mais dos nossos sentimentos amorosos, os nossos bons sentimentos, porque sabemos que a demonstração dos bons sentimentos começa pouco a pouco a apagar a demonstração dos maus sentimentos. Então, que Deus nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja a todos nós e a todos os nossos animaizinhos. E agradecendo por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, nós encerramos a nossa conversa da noite. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Ivani,
Grande beijo para você. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, por Obrigada a ter vocês. disposto aí do seu tempo, né, para conversar aqui com a gente. E a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, vocês que vão assistir depois a nossa gravação, muitíssimo obrigado mais uma vez. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Um ótimo final de semana e segunda-feira, domingo agora para quem estiver presente no nosso trabalho, né? Até domingo, se Deus quiser, ou para aqueles que nos acompanham aqui nas nossas lives, até na segunda-feira que vem, com a Celina Sobral, nossa companheira querida aqui, estará com a gente. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau.